Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês um bate-papo, um podcast muito abençoado e que vai edificar muito a sua vida, principalmente se você está passando junto com o seu cônjuge pelo processo de libertação do vício sexual, seja em pornografia, seja em masturbação. E para isso, eu trago para vocês hoje a pastora Márcia Moura, ela que é conferencista, ela que é pastora, ela que é casada com o pastor Marcos, que inclusive já gravamos podcast aqui junto com ele, vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois, assim como também ela é mãe de duas lindas princesas e hoje nós estaremos conversando sobre o que o Senhor fez na vida deles e o que o Senhor tem feito através da vida deles, porque eles têm um ministério lindo, assim como também eles servem juntos lá no ministério Amo Família, e olha, eles têm sido instrumento de Deus para trazer a cultura do reino do Senhor para dentro das famílias, para dentro dos casamentos. Por isso, vamos pro podcast. Pastora Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estar recebendo a senhora aqui hoje para a gente estar batendo um papo tão importante, né? E que eu recebo muitas mensagens de mulheres que estão passando hoje por algo semelhante que a senhora já viveu também no seu casamento, né? E eu gostaria já da gente começar por esse ponto. Conta um pouquinho do seu testemunho junto com o pastor Marcos, para a gente conhecer um pouquinho do que o Senhor fez na vida de vocês. Tá, ok. Luana, hoje nós temos 23 anos de casados, vamos fazer 24. Eu vou voltar só um pouquinho para que você entenda o nível do que poderia ter sido o nosso casamento quando ele me contou, né, que ele trazia consigo um vício na pornografia, na masturbação, né? Tá. Inclusive no seu YouTube tem o vídeo dele com você, né? Falando ali do desafio de se expor e ser curado. E quando eu conheci o Marcos, eu era uma garota de 24 anos. Ele também tinha 24 anos. Nós éramos jovens missionários em uma organização internacional e interdenominacional. E eu vim do mundo. E como vim do mundo, eu havia provado de algumas coisas lá que, puxa, eu quis realmente deixar para trás quando conheci Jesus. E deixei. Então, agora eu queria, como uma jovem missionária cristã, fervorosa, que amo Jesus ainda mais do que eu amava, Amém. eu lembro que a minha oração era uma: Jesus, eu quero amar um homem que ame o Senhor mais do que a mim. Que ele seja capaz de me decepcionar, mas que ele não seja capaz de te decepcionar. Essa era a minha oração quando jovem. E lembro que conheci o Marcos aos 24. E eu me encantei com o caráter dele, me encantei com a postura dele com Jesus, um homem muito reto, um jovem muito reto, né? Um temor do Senhor com Jesus, muito sério, um missionário muito, muito sério. E há 5 anos já sem namorar ninguém. E aquilo ali foi importante para mim, não é? Porque ele era muito sério, muito inteligente também. E me encantou. Só que mesmo assim eu falei para Jesus, Jesus, eu quero realmente saber se ele ama mais o Senhor do que a mim. Então, se ele te ama mais do que a mim, não vai ter problema eu contar toda a minha história para ele. Então, eu contei toda a minha história pregressa para ele, para entrar em uma relação de namoro, de noivado e casamento assim, despreocupada, porque meu marido sabia tudo de mim. Sim. E fiz isso, contei tudo para ele e ele muito de Deus. Não, Jesus lavou seus pecados, Jesus já perdoou tudo. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não te amar e não me relacionar com a menina que foi resgatada pelo amor de Jesus? Então entrei naquele casamento, naquela amizade especial, que na organização na época tinha amizade especial. Entrei naquela amizade especial assim muito sóbria, muito lúcida de que eu fiz a coisa certa, de que eu contei todo o meu passado para ele. Sim. E que ele havia me aceito com aquele passado mesmo, de muito namoradeira, né? Eu fui muito namoradeira, esse foi o meu passado. Mas com aquela consciência de, com Jesus agora tem que ser tudo muito puro. Então eu queria realmente ter uma relação muito pura com ele. E contei, ele me perdoou, e, como irmão em Cristo, e me aceitou. E começamos aquela amizade especial.
Do dia em que nos vimos até o dia em que nos casamos foram 8 meses e 28 dias. Aham, bem rápido. Bem rápido. Aham. Então, e deu muito certo. Quando caso com o Marcos, eu começo a descobrir que existia algo que não conectava muito. Mas Mas eu até vi então aquele não homem de sabia o que que Deus. era. Até então eu não tinha noção de nada. Para mim, o Marcos sempre foi aquele homem de Deus que eu pedia. Sim, Aquele sim. homem honesto, temente a Deus, que amava a Deus acima de mim, Uhum. né? E fomos caminhando. Com quase 3 anos de casados veio a nossa primeira filha, a Amani, uma princesa do Senhor, uma menina preciosíssima. Depois de quase 2 anos veio a Munira, e Aham. nós sempre ali servindo ao Senhor na obra, como missionários. Depois nos tornamos pastores. Então fomos fazer uma escola de libertação. Estávamos pastores locais em uma igreja no interior do Ceará. Aham. E eu cheguei para ele e falei, amor, preciso fazer um curso, preciso entender mais profundamente para trabalhar com cura e libertação com as mulheres, eu não tenho muita ferramenta. Fomos fazer essa escola para aprender. Aham. Quando chegamos nessa escola, alguém chegou até ele e falou que ele precisava fazer também, que Deus havia trazido dali, que aquela escola era para ele. E ele Uhum. começou a fazer a escola. E tinha uma coisa que era muito estranha, porque a nossa vida, graças a Deus, sempre foi muito boa, sempre foi Sim. muito próspera. Só Aham. que de tempos em tempos eu via que ele era grosseiro comigo, eu Hum. via que ele ficava triste, Uhum. tipo assim, 5 dias ele estava bem, 2 dias ele estava bem, de repente ele mudava. Tinha um descontrole muito alto, e eu fui Sim, percebendo isso depois de uns 4 para 5 anos de casados. entendi. Foi mais quando as meninas vieram. E Uhum. nossa vida sexual, para mim, sempre foi muito boa, sempre foi muito produtiva, muito agradável, né? E Aham, como é. aham. E eu não entendia isso. Eu via ele muito cabisbaixo de ver nesse processo de um sobe e desce, um sobe e desce. Sim. E eu não entendia isso. Eu orava, eu falava, Deus, mas está tudo bem conosco, não está faltando nada. Uhum. Por que ele fica assim, não é? Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste, parece que ele está decepcionado com ele mesmo. É muito estranho, eu não conseguia entender. E eu Uhum. perguntava, né? Tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem. E eu não entendia aquilo e eu achava que era pelo histórico, né? Como uma missionária que sempre trabalhou com cura interior. Sim. Então eu pensava assim, deve ser os problemas lá, né? Por não ter tido um pai presente, uma mãe. Uhum. E ok. Quando fizemos essa escola, ele me contou tudo, como tem no outro podcast, né, Luana? E o Sim. pessoal pode assistir, Vou não é? colocar aqui em cima, é só vocês clicarem nesse cardzinho que vai aparecer aqui em cima, que você já vai direto pro podcast lá com o Pastor Marcos. Ok, isso aí. E aí, Luana, quando ele me contou, eu tive. Eu sabia na minha mente que eu tinha duas opções. Aham. Veio no meu entendimento, assim, a primeira opção que eu tinha era: ele me traía, ele adulterou. Uhum. Essa era a minha primeira opção. Sim. E a segunda opção era: é, você vai ajudá-lo? O que Uhum. você vai fazer? Você vai ajudá-lo? Porque quando ele me confessou que trazia desde a infância aquele vício na pornografia, por incrível que pareça, né? Desde a infância, é, e hoje ali com 30 anos, eu tinha a segunda opção, tentar ajudá-lo de alguma forma. Aham. E eu creio que isso foi o Espírito Santo que colocou dentro de mim, porque eu seria incapaz daquilo. Eu seria incapaz de ter aquela segunda opção como sugestão. Sim. Porque a gente, como esposa, a gente sempre vai para a primeira opção. Você não presta. Eu, Uhum. uma mulher tão boa, uma mulher que cuido de tudo, que estou presente para você, como diz, né, uma boa amante, né, um esposo e um amante, uma boa parceira, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa missionária, pastora, né? E você aqui, vendo internet enquanto eu estou dormindo, cuidando das crianças, você estava lá no celular, no aparelho, no computador, me traindo, que geralmente é isso que as mentes das mulheres estão indo. Vai pra E me veio justiça essa própria. isso. E quando veio essa segunda opção, porque ele me conta do Aham. vício, mas ao mesmo tempo ele me conta do abuso que ele sofreu aos 4 anos de idade, Aham. que o trouxe cativo por todo esse
tempo, né, na pornografia. E o que o Espírito Santo me fez ver foi, o Espírito Santo me levou a vê-lo, uma criança de 4 anos, que Uhum. sempre esteve sozinha e nunca Aham. teve alguém para tirar ele dali. E o Espírito Santo me perguntou: eu posso usar você para tirar ele daí? Uhum. Porque é aquilo que eu orei com você, não é? No início aqui, eu falei: Espírito, nos use como sua voz. O Amém. Espírito Santo, ele está agindo na face da terra, mas para que ele age, ele precisa de nós. É. E Amém. ele falou isso para mim, e eu falei: tô aqui, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude então. Eu não sei como fazer isso, mas Uhum. me ajude a ajudar o meu irmão. Porque Amém. foi ele que ele me disse: Márcia, antes do Marcos ser o seu marido, ele é o seu irmão. Ele me lembrou, Luana, dessa voz que a gente orava quando, desse trato que a gente tinha quando a gente era ainda namorados. A gente sempre falava um pro outro assim: olha, antes de você ser minha namorada ou ser minha noiva, ele sempre falou isso. Por isso que eu falo que ele é muito inteligente, muito temente a Deus, Uhum. né? Sempre teve muito essa conexão forte com o Senhor. Ele falava assim: antes de mais nada, você é minha irmã em Cristo. E naquele dia que ele me contou aquilo, o Espírito Santo me fez me lembrar: você vai agir como irmã em Cristo dele? Ou você vai ser só a esposa condenatória e acusadora, Uhum. né? O Espírito começou a me ajudar a assumir essa postura realmente de irmã em Cristo. Amém. Então, o início desse meu testemunho foi essa pessoa do Espírito Santo. Eu quero dar toda a honra e toda a glória ao Espírito Santo, porque sem o Amém. Espírito Santo, as esposas que estão nos ouvindo aqui, elas não vão conseguir ajudar os seus cônjuges e muitas vezes nem conseguir se ajudar, porque é ele que consegue fazer a gente enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas para chegar no final que o próprio Deus diz na sua palavra, né? A palavra vai dizer: aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém. Então, assim, se nós entendermos que no nosso cônjuge ele é uma obra que foi começada por Deus, elas poderão entender que podem ser um instrumento de Deus na vida de seus cônjuges, em Amém. vez de tomarem para si a dor que para mim é a armadilha de Satanás, Uhum. que eu poderia ter caído nela se Sim. eu conseguisse olhar para mim com a segunda sugestão. A primeira sugestão, não, Uhum. que é a justiça própria, como você falou, não é? Não, quer saber, eu vou me vingar, vou fazer igual, eu vou aqui fechar a porta da casinha, né? E ele que se vire, que fique por lá. Então, Luana, esse é o princípio, assim, desse testemunho, essa pessoa do Espírito Santo, que Amém. ele é crucial para ajudar o casamento de todos que vão estar nos ouvindo aqui. E É. ele foi o meu ajudador, não é? Não sei se você tem alguma pergunta até aqui para a gente dar Pastora, continuidade. enquanto a pastora estava compartilhando, né, falando sobre isso, me veio a imagem veio duas imagens paralelas, né? Uma mulher colocada em cima da rocha, que é Cristo, Uhum. que é a obra do Uhum. Espírito Santo de convencer, né? Que ali pode vir a tempestade da circunstância, pode vir o vento forte da circunstância, pode vir o fogo da circunstância, a rocha permanece inabalável. Mas Uhum. muitas vezes a gente Sim, quer ir por um conhecimento humano, uma sabedoria humana. Está muito em alta, né, hoje, pastora, os apanhados de técnicas humanas para você conseguir lidar com a sua dor, com a sim, dor do outro. E sim. aí veio outra Uhum. imagem na minha cabeça de uma mulher colocada em cima de um monte de palha. Uau. E aí vem o vento da circunstância, dispersa, vem o fogo da circunstância, queima, nela não permanece, porque é aquele que é o único imutável, que é a força, né? Que é aquele que pode aguentar essa dor, porque é uma dor, né, pastora? Aqui em Sim, casa foi o contrário, né? Eu fui a pessoa que tive que me sim. confessar e pedir ajuda, Uhum. que eu tive que me Uhum. expor. Mas para as esposas que estão passando por isso, a sua força está em Cristo, né? Sim. Esse é o primeiro
é a primeira pessoa a quem a gente deve recorrer. Antes de recorrer a outras Sim. pessoas, ele é a primícia do processo, porque é a ele toda a honra e toda a glória, né? E pastora, já entrando assim, quais são as posturas, né? Quais são as posturas da esposa que ajudam, que contribuem, né, no processo do trabalhar do Espírito Santo na vida do seu irmão, que é o seu marido ou o Uhum, seu cônjuge, uhum, né? E quais são uhum. as posturas que atrapalham esse processo, que Sim. podem dificultar? E aí, Luana, já entrando nisso, mas não deixando de repartir essa verdade aqui. Quando o Espírito me leva a ver o Marcos como meu irmão, ele me leva para o texto de Gênesis capítulo 4. Uhum. Gênesis capítulo 4, que Deus chega para Caim e pergunta assim: onde está o teu irmão? E Caim, ele dá uma resposta para Deus, não é? Acaso eu sou tutor do meu irmão? E o Espírito Santo me perguntou ali: Márcia, eu posso te usar como tutora do seu irmão? Olha só. E eu falei: Deus, eu quero que você possa, mas eu não sei como fazer. E Uhum. aí eu entro nessa resposta. Eu quero deixar aqui, depois, se você puder, Luana, Uhum. colocar também um link de uma mensagem que eu ministrei em Portugal, Uhum. Vai estar justamente aqui. falando sobre. Vou colocar na descrição, tá, pessoal? É só clicar na descrição que vai estar o link dessa pregação. Amém. E muito interessante, não é a forma como o Espírito me conduziu. Você falou sobre a casa firmada na areia e a casa firmada na palha. E hoje eu olho para trás, com a maturidade que eu tenho, uma mulher de 47 anos, vivendo tudo que estamos vivendo, e eu vejo como Cristo ele tinha uma obra para fazer na vida do Marcos e na minha vida para a vida de muita gente, Amém. para a vida de muita gente. Porque quando o Senhor nos expõe, ele não nos expõe apenas para uma obra. Imagine, eu tenho uma amiga que é arquiteta e ela faz casas incríveis, belíssimas, belíssimas. E Aham. eu sigo ela no Instagram e quando eu vejo as casas que ela faz, eu fico imaginando as pessoas passando na rua e olhando a casa e tentando saber quem foi a arquiteta daquela casa, né? Então Aham. é isso, a obra que o Senhor fez em nós, em você, no seu casamento, é justamente para isso, para que as pessoas passem, olhem e perguntem quem foi esse arquiteto, e foi o Espírito Santo do Senhor. Então eu quero deixar aqui para você, esposa, olha, não importa, não importa a sua fé, seu credo, o Espírito Santo, ele sabe que Deus, ele iniciou uma obra na sua vida, na vida da sua família. Então, sem ele, você não vai conseguir, por mais ferramentas que eu ou qualquer outra pessoa especialista possa te dar. É a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem começou boa obra em vós foi Deus. E só ele tem a planta dessa obra, não é? E É. quando ele me deu a planta, Luana, baseada nesse texto de Gênesis 4, eu fui pedindo a ele para me ajudar com os passos que eu deveria dar para ajudar o Marcos. E Uhum. eu ouvi o Espírito Santo me dizendo assim: Márcia, você vai sentar com ele, você vai dizer para ele que ele pode contar com você. Que você gostaria de ter estado com ele quando ele tinha 4 anos e você gostaria de ter sido a amiguinha dele para ele contar tudo. Porque dos 4 anos até que ele lembrasse do abuso, ele nunca contou para ninguém. Eu fui a primeira pessoa que ele contou. Então eu realmente fui a amiguinha dele, Uhum. né? E eu sentei com ele, eu falei: você pode contar tudo para mim, como foi? E você sentiu e Deus foi curando ele ali, sabe, Luana? Amém. Nele me contando. E aí o Espírito Santo foi me dando os outros passos. Márcia, você vai pedir para ele deixar sempre a porta do banheiro aberta. E diga que não é porque você está desconfiando dele. Não é que porque você está desconfiando dele, mas porque você vai estar ali se ele precisar de você, se ele se sentir tentado. E eu fui falando para ele e ele do outro lado também foi se submetendo a esse processo de uma tutora sobre a vida dele. Eu Amém. sei que nem muitos homens estão dispostos a ter a sua esposa como tutora, e nem todas as mulheres conseguem se colocar como tutora porque elas caem nessa cilada, nessa isca de Satanás, de se verem como muito ofendidas, entende? Sim. Mas muitas mulheres, é claro que tem um homem que está aí na quebradeira mesmo porque quer, porque não quer ajuda, mas também tem aqueles que querem, não é?
Então, cada medida que o Espírito Santo ia me dando os passos, eu ia repartindo com o Marcos e ele ia tomando para si aquele tutorial, né? E ele mantinha a porta do banheiro aberta. E muitas vezes ele tomando banho, ele se sentia tentado a praticar a masturbação e ele me chamava. Muitas vezes eu estava na cozinha cozinhando para nós e ele me gritava: amor, pode vir aqui. As meninas já eram garotinhas ali, com os seus 7, 6 anos, e eu corria para o banheiro, me sentava no vaso e ele ficava tomando banho e a gente conversando. Muitas vezes cantando juntos, louvando juntos. Muitas vezes orando juntos, ou ele chorando. Sentado no chão do banheiro chorando, dizendo para Deus: Deus, eu não quero isso, eu tenho minha esposa, eu não posso mais viver isso. Outras vezes eu entrava no banho com ele, né? Tem até um líder nosso, um amigo nosso, eu quero deixar aqui o nome dele, porque como eu disse, nós somos abridores de portas. Amém. Né? E quem nos ajudou muito no processo, amamos muito, o pastor Josué foi um que nos ajudou e tem nos ajudado agora nesse processo agora de casais mais maduros, não é? O pastor José e a pastora Rose são nossos pastores. Quem não conhece o pastor Josué Gonçalves e a pastora Rosemary Gonçalves, siga aí no Instagram. Foi o pastor Marcos Cote. Nós amamos de paixão o Cote. E eu lembro que o Cote, ele fala assim: irmão, é pecado masturbação se você fizer sozinho. Mas, irmão, chama a irmã para perto, pratique com a irmã. E eu lembrava desse assunto, dessa fala do Cote, quantas vezes eu entrei no banho, sabe, para ali junto com o meu marido não se tornar pecado. Talvez você, irmã, deve estar se perguntando agora: então não é pecado eu entrar no banheiro e masturbar meu marido? Irmã, não, o corpo dele é seu, o seu corpo é dele, não é? Leiamos Cantares de Salomão, não é, Luana? E isso vai nos ajudar com esse tutorial. Amém. E quantas vezes, sabe? Quantas vezes, assim, ele me acordar de madrugada e dizer: amor, fica acordado comigo. Vamos fazer alguma coisa aqui, porque a minha mente não para de pensar, eu não estou conseguindo dormir. E é muito próprio, a gente, mãe de 2 pequenininhas, eu dormia a noite toda, mas do meu lado tinha alguém acordado sofrendo. Sim. Né? E esse foi um dos caminhos que o Espírito Santo foi me dando para que o Marcos se tornasse um homem totalmente liberto e curado. Amém. Então, eu quero repartir mesmo assim conosco as mulheres que estão talvez nessa isca de Satanás, né, de se sentir essa justiça própria, de distanciamento do marido, a sair dessa cilada e começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Porque é um espírito que condena, é um espírito que acusa, e esse é o espírito das trevas. Sim. Mas o Espírito Santo, ele cura, ele sara, ele liberta, enfim. Amém. Então, que você venha para esse espírito que vai te ensinar, através de você, ser tutor do seu irmão. Amém. Né, do seu cônjuge. E essa, rapidamente, foi uma das formas que o Espírito Santo me deu. Que lindo. Né, para chegarmos onde chegamos e eu olhar para o meu marido hoje, assim, e não importa para onde o Marcos vá. O fato dele ter praticado, vivido anos, né, nessa imoralidade, isso não tirou de mim a convicção de que eu me casei com um homem que ama mais a Deus do que a mim. Amém. Que é capaz de me frustrar, mas não é capaz de frustrar a Deus. Amém. Porque eu vi o arrependimento dele e a mudança. Então, é esse um dos caminhos, né? Amém. Que esse Espírito Santo me deu como tutora do meu irmão. Amém. E, gente, a gente falando aqui sobre esse desafio de se expor, né, pastora? Inclusive aqui, olha, o livro, ele relata aquilo que Deus foi ministrando no coração dele durante esse processo. Aqui no livro que se chama O Desafio de se Expor, que, inclusive, está acontecendo agora, sorteio do livro, lá no link do podcast que a gente fez. Então, clica após esse podcast, você vai lá no podcast onde está com o pastor Marcos, que lá você vai descobrir como participar desse sorteio para você estar recebendo um dos exemplares direto na sua casa, tá bom? E, pastora, a gente conversando sobre isso, é até uma pergunta, né, que eu gostaria da gente conversar. Como é possível restaurar a confiança? Ainda mais assim, num ambiente, nesse caso, o pastor chegou, confessou para a pastora, pediu ajuda.
E no caso de mulheres que descobrem, sabe que o marido ainda não se abriu, mas que ela descobriu através de um histórico ou pegou conversa, como que a pastora aconselha a mulher que está nessa Tá. situação? Nesse caso, Luana, a forma de restauração de confiança, ela não vai conseguir se ela estiver sozinha nesse processo. Ela vai precisar de alguém onde ela possa abrir para essa pessoa todo o sentimento que ela tem. Aham. Ela quer trabalhar com ela mesma para restaurar a confiança do marido, ok? Uhum. Então, ela precisa de alguém que a ajude a ensinar para ela como lidar com o sentimento que ela está tendo. E não vai ser o marido que vai ajudar. Uhum. Ele não vai poder ajudar. Por quê? Porque ele está tomado de vergonha. Ele está tomado de culpa. Então, ele não vai conseguir ser acessível ao sentimento dela. Entendi. Só que se ela traz para ele todo o sentimento que ela tem na hora errada, ela fecha ele, ela afasta ele de Uhum. conseguir encontrar nela um suporte para que ela possa readquirir a confiança nele. Aham. Então é imprescindível que ela tenha alguém que possa ajudá-la nessa caminhada. Uma amiga madura, uma Uhum. amiga temente a Jesus, né? Ou uma terapia, um psicólogo, e eu costumo dizer um psicólogo cristão, porque, Uhum. gente, olha, como terapeuta, Luana, eu Uhum. estou atendendo pessoas que vêm desse processo Sim. terapêutico, onde muitos terapeutas estão dizendo assim, vá ser feliz. Se você não tem mais confiança, então não tem como reaver esse casamento, porque o fundamento do casamento é a confiança. Então, se você não confia mais, é melhor que você não continue, vá ser feliz, Uhum. né? Então, é importante, é imprescindível que essa ajuda venha de alguém que tenha ferramentas que estejam submetidas às verdades do Evangelho, Amém. né? Então, o caminho para, primeiro, eu quero trazer de volta dentro de mim a confiança no meu marido. Uhum. Primeira coisa é ter alguém que possa ajudá-la Amém. a colocar para fora os sentimentos que ela tem e saber como lidar com esses sentimentos, Sim. ok? Eu lembro que teve uma pessoa que eu atendia e o marido dela sempre punha ela para fazer sexo oral nele. E Uhum. ela tinha muitos problemas. Por quê? Porque na infância ela sofreu esse tipo de abuso. Uhum. E sempre que ele pedia isso na relação, ela ficava muito mal e muito agressiva, mas se submetia com aquela mentalidade de devemos ser submissas ao marido, né? Sim. Aquele ensino, né? Mulheres sujeitar aos vossos maridos e era muito difícil para ela. E quando eu fui atendê-la, eu lembro que ela falou assim para mim, pastora, agora eu sei por que é que ele me submete a isso. É porque ele vê pornografia. E Uhum. aí eu tentei ajudá-la numa dor que ela já tinha, Aham. que era um abuso que ela tinha sofrido na infância. Alguém obrigando ela a fazer praticar sexo oral nele. E Uhum. agora a dor de descobrir que o marido fazia uso da pornografia e aí ele juntava, fazia a junção das duas coisas e via ela como um objeto. Sim. Para ela o via como um objeto, mas porque ela foi um objeto na infância. Sim. Então eu ajudei, caminhei com ela para ela saber lidar com essa dor aqui, que foi esse abuso da infância, tentar desconectar do fato de que provavelmente poderia ser que ele não pedia aquilo Aham. porque ele via pornografia, mas porque naturalmente ele se tinha prazer com ela, e de fato era o caso dele. Aham. Era o caso dele, ele sentia prazer com ela. Aham. E aí tratamos essa dor e ele também foi livre da pornografia com outros processos que ele viveu também na infância. Sim. E essa mulher hoje, assim, e isso era tão grave, né? Esse nível de Uhum. abuso que eles viveram era tão grave que eles não conseguiam nem gerar filhos. Nossa. Chegou a trazer esterilidade para o casamento. E Meu Deus. depois que isso foi tratado com uma pessoa madura,
O que é que Sim. acontece? Hoje aquele casal tem 2 filhinhas, a coisa mais Ai, fofa glória do a Deus. mundo, né? Aham. Então, assim, algo muito, muito, eu diria assim, curioso, Sim, curioso para se tratar, não é? sim. Dentro do padrão da cura e da libertação. Mas você vê, a gente tira uma dor, né? Dessa mulher que já não confiava por uma dor no passado, Uhum. que tira até o que? A saúde da fertilidade, Aham. tirando a fertilidade do casamento. Então, essa é uma forma, Luana, de voltar à confiança, ter uma pessoa que ajuda. A segunda forma é Uhum. quando esse marido também, ou essa esposa, tiver no vício da pornografia e confessou, essa pessoa que é o que pratica a Uhum. imoralidade, que pratica o vício, ela precisa também ser acompanhada. Por quê? Porque ela precisa entender que dentro dessa reconexão de confiança vai ser necessário a verdade, estabelecer verdade. Verdade não só por um celular que já não tem mais Uhum. senha, Sim. verdade não só pelo tipo de filmes que assiste sozinho, né? Uhum. Mas verdades também nos sentimentos. Sim. Nos sentimentos, porque a única forma de reconectar a confiança é quando a gente aprende a falar do que sente. Você Uhum. vê que muitos casais não são conectados, Luana, porque eles não falam o que sente. Não. Eles se tocam, eles ficam nus fisicamente um para o outro, mas quantos casais que eu atendo que falam assim, eu estou ali na minha intimidade com ele, mas ele não tem noção do que está passando na minha cabeça. Ai, que triste. Então, isso não é intimidade. Isso Sim, não é intimidade, não é? sim. Então, ter pessoas, ambos terem pessoas para ajudar, que os ajude a chegar nesse ponto específico de vocês Uhum. vão aprender a tratar, a falar sobre o que vocês pensam e sentem. Não só falar do que fazem, mas do que pensam, por isso sentem. Sim. Amém. Ok? E São essas duas pastora, ferramentas muito importantes. amém. E pastor, eu imagino que né, nesse processo deve gerar uma batalha muito intensa na mente também da esposa. Né? Muitas esposas, quando elas compartilham que elas estão passando por isso, elas falam: olha, às vezes eu me sinto culpada, né? A identidade delas é afetada. Pastor, em relação à batalha na mente, o- sabe, quais são os padrões que você vê assim que o inimigo mais joga de flecha na mente das esposas durante esse processo? Quais são os conselhos da pastora, sabe, na palavra? Olha, a palavra diz sobre isso. O que que a pastora pode estar aconselhando para essas mulheres que estão com essa Uhum, batalha? uhum. Luana, eu lembro uma vez que o Marcos, eu quero falar para você, esposa, que está me ouvindo. Eu lembro uma vez que o Marcos havia viajado para ministrar, nós já éramos conferencistas, né? E Uhum, viajávamos a várias igrejas. Ele viajava sozinho, eu viajava sozinha. E teve uma vez que ele viajou para o Rio de Janeiro. E ele estava em um hotel, hospedado em um hotel. E eu sou noturna, aprendi a ser noturna com ele. Nós realmente nos tornamos uma só carne. uhum, E passei a ser noturna. E eu lembro que era meia-noite, eu estava lavando o banheiro. Nessa época morávamos aí em Curitiba. E eu estava lavando o banheiro, meia-noite. E o Espírito Santo falou assim para mim: Márcia, comece a interceder pelo Marcos agora, porque ele está sendo tentado e ele vai cair. E eu uhum, falei, eu lembro que na minha mente eu comecei a falar comigo. uhum. Entenda, entenda, mulher, a chave aqui da revelação. Amém. Veja só, o Espírito Santo falou comigo: Márcia, comece a interceder porque o Marcos vai cair. E eu comecei a falar comigo: ah, ele vai cair? Então que ele caia. Eu estou aqui em casa com 2 meninas e ele está lá. Eu sei que ele está trabalhando por nós. Gente, eu sou pastora, mas eu também sou humana. E eu quero mostrar para você a minha humanidade. Para que você não pense assim: ah, tá, mas ela, pastora, tem um nível elevado de vida com Deus. Não, 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 não. Mas eu tenho a minha humanidade também. Eu lembro que naquela minha humanidade eu falei assim: ah, é mesmo, enquanto eu estou aqui com 2 crianças no frio desse de Curitiba, que eu sou de Recife, gente, eu amo o Uhum. calor, né? Aham. E aí eu comecei a reclamar na minha mente, comigo mesma. E na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, sabe? Sabe quando a gente faz para nossos filhos assim, a gente fala assim: você está prestando atenção? Quem está falando com você? O Espírito Santo fez isso comigo. Márcia, você está prestando atenção?
Se conecte de volta comigo. Uhum. Aqui essa linha é muito fina entre eu falar comigo mesmo, porque é tudo na mente. Sim. É tudo na mente, esposa. Então, veja só, essa linha é muito fina de você entender quando é você falando com você e quando é o Espírito Santo falando com você. E eu lembro que na mesma hora eu comecei a interceder pelo Marcos. Eu entendi o Espírito Santo e eu parei de falar comigo. Uhum. E eu voltei a um estado de esposa que intercede pelo cônjuge. Eu comecei a interceder por ele. Luana, não deu muito. Naquela época se usava Nextel. Era um Aham. rádiozinho Aham. e eu tinha um e ele tinha outro. E com poucos minutos, assim, acho que passados 5 minutos, ele me chama. E ele, Uhum. amor, você pode orar por mim, Márcia? E ele muito nervoso, assim, agitado. E eu falei, Marcos, eu tô orando por você. O que é que está acontecendo? E ele falou assim para mim, Márcia, eu vi duas garotas de programa ali fora e, Márcia, a minha vontade, elas entraram dentro de mim. A minha vontade é de ir lá, alocá-las e passar a noite com elas, ir para um motel com elas. Eu falei, amor, onde você está? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Marcos. Onde você está? E Uhum. ele falou, tô no apartamento, tô aqui no hotel. Eu falei assim, não, Marcos, eu quero saber onde você está. E a Uhum. ficha dele caiu. Eu saí do lugar em que Deus havia me deixado, igual Adão e Eva, Sim. né? Que Deus vinha na viração do dia falar com o homem. Então, o que essa esposa precisa compreender é Uhum. que não é fácil lidar com isso, não vai ser fácil, né? Mas se você não entender que você precisa vencer essa guerra primeiro na sua mente, porque sim, humanamente falando, poxa, você foi machucada, você foi ferida, você foi ofendida, alguém te ofendeu, não Uhum. é? Mas se você tomar isso para você, você não vai conseguir vencer essa batalha espiritual na mente, que essa linha é muito fina. A primeira coisa é você não ficar o tempo todo falando com você. Quando você vê que a flecha veio, você elevar-se ao Senhor e você fazer o que muitas vezes eu fiz. Quantas vezes eu comecei a cantar salmos? Comecei a cantar salmos. E eu Sim. cantava principalmente o Salmo 18, né, em voz audível, levando a minha mente para esse lugar de batalha. Por quê? Porque eu corri o risco de, se eu alimentasse aquele pensamento, Uhum. quando ele chegasse, que geralmente as batalhas na minha mente vinham no final de semana, quando ele Aham. viajava para ministrar fora, porque ele estava sozinho, né? E aí eu tinha vontade de ficar ligando para ele, para me certificar Uhum. se ele estava bem. Só que eu dizia para minha mente, eu dizia para mim, eu não vou para esse lugar de prisioneira. Sim. Eu não vou para esse lugar de prisioneira de ter que ficar vigiando o meu marido. Amém. Porque se você, esposa, vai para esse lugar de prisioneira, então você nem tira ele do cativeiro Uhum. e você não vai viver uma vida livre, você vai entrar com ele. Sim. Então, o que é que aconteceu? Eu entendia que eu tinha o meu lugar de esposa. Você Aham. precisa, esposa, entender que você tem o seu lugar de esposa. E se ele vai praticar mais uma vez, ele vai cair, mas no que não é contra você, é contra ele mesmo. Foi isso que eu entendi. E por isso eu venci as minhas batalhas, entende, Luana? Então Amém. a forma que eu tinha de vencer as batalhas era me colocando no lugar que eu já tinha, que era de mulher escolhida por ele. Você foi a mulher escolhida pelo seu marido. Não Amém. foi aquela da internet. Não, Verdade. não foi ela. A Amém. Luana, a Luana escolheu o marido, não foi aquele do celular que ela via por trás das telas. Não, Exato. não foi a dor do abuso. A Luana não escolheu o abusador dela. Não, 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 não. A Luana escolheu esse marido, o príncipe do Senhor que o Senhor deu para ela, assim como o Marcos escolheu essa princesa, Amém. né? Então, a forma que o Espírito me conduziu, Luana, a vencer essas batalhas espirituais eram assim. E Uhum. essas esposas que nos ouvem hoje, a maior forma de você vencer a batalha espiritual é assumindo o seu lugar. Tudo bem, que muitas vezes esse homem não te procura mais sexualmente, não é, Luana? Uhum. Ele não tem mais prazer com você, parece não ter mais prazer com você. Tudo bem que esse marido não lembra mais como te tocar, como te acolher nos braços dele, e isso fere, isso machuca, isso ofende.
mas você precisa vencer a batalha espiritual permanecendo no seu lugar. Eu sou a mulher da mocidade dele. Amém. E essa luta você vai vencer aqui para que você não saia do seu lugar, porque é isso que o diabo quer, ele quer que você saia do seu lugar. Sempre te jogando dúvidas e desconfianças, porque se ele consegue te lançar dúvidas e desconfianças, esposa, você vai se afastar do seu cônjuge. Se afastando do seu cônjuge, a lacuna fica para que ele volte para a pornografia, não Sim. é esse processo, Luana, que eu caminhei. Amém. E pastora, compartilha com a gente o seguinte, quando você estava falando sobre isso, me veio uma frase que a Ariadna, inclusive, falou no Jesuscope com o Douglas, que a gente só tem essa vida para glorificar a Deus através das nossas angústias. E muitas vezes, né, até por essa hipergraça, a teologia da hipergraça, né, que você só é abençoado quando tá tudo bem. Muitas vezes a gente cai na cilada de falar assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para que Deus esteja me castigando e eu tenho que passar essa situação? Só que algo assim que o Senhor até ministra muito no nosso coração é que é um privilégio a gente poder participar do processo de transformação, a gente carregar a nossa cruz, né? Seguir o Senhor, se mantendo fiel como intercessoras do nosso marido, né? Intercessora até mesmo da nossa parentela. Eu falo assim, o meu primeiro campo missionário, pastora, foi a minha parentela. Porque a partir do momento que... E tem esse jargão que o pessoal fala, né? Ai, santo de casa não faz milagre, né? E a gente... E para honra e glória do Senhor, a gente teve o privilégio, sabe? De se colocar como intercessores. E foi o nosso primeiro campo missionário, a nossa parentela, sabe? Então... E a gente precisa adotar, né, essa verdade para nós, a gente entender que temos um papel a cumprir, principalmente como mãe, como esposa, né, como filhas, como intercessoras. Então, compartilha com a gente um pouquinho sobre... Porque muitas vezes a mulher, ela não entende a diferença, o que que é intercessão, né? Como se colocar nesse papel de intercessora. Compartilha algumas dicas, assim, práticas na oração de guerra, de batalha espiritual, para essa mulher se posicionar nesse momento, pastora? Luana, eu sei que nem todo marido entra nessa mesma esfera de estar na brecha com essa mulher que está lutando pelo casamento, pela família. Eu sei que nem todo marido facilita, sabe? Eu sei que tem muitos maridos que não liberam o celular e aí só faz acrescer a dúvida, o medo, a desconfiança. Eu sei disso. Eu sei também que muitos maridos, mesmo depois de confessar, eles continuam lá. Ou muitas vezes, depois de terem sido descobertos, eu sei que muitos deles continuam lá. Mas o Marcos, meu marido, ele costuma dizer assim, né? Eu acho que vocês já viram o quanto eu admiro o Marcos, né? Só falo dele aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é isso que Deus também tem para o seu marido. Amém. Admiração se você ficar no seu lugar. Eu repito isso. Amém. Eu sei que se você ficar firme nesse lugar como essa intercessora, a Luana está me pedindo para que eu seja prática para ajudar você. Sabe? Seja a mulher que abre a porta da sua casa e dá a ordem de comando contra o espírito de imoralidade. Amém. Seja a esposa que vai abrir todas as portas e janelas da sua casa e sim, com um óleo da unção, você vai ungir as portas da sua casa. E você vai declarar que a internet na sua casa é usada para a glória de Deus. Você vai declarar que quando o seu marido entrar por esse caminho, por essas portas virtuais, ele vai se sentir tão visto, ele vai se sentir tão visto, que ele não vai suportar estar ali naquele esconderijo. Amém. Né? Porque quem estará vendo ele é o Espírito Santo. Faça essa intercessão profética. Há poder nas suas orações, creia nisso. Há poder sim na unção do lar, não é? E esse anjo da morte que quer destruir a família não tragar vocês. Seja essa mulher de fé, seja essa mulher de intercessão, seja essa mulher que vigia em oração e não vigia o marido em ação.
Seja uma mulher que vigia em oração e não vigia o marido em ação, né? Não precisa, não se coloque nesse lugar de, vou sempre aqui perceber, de estar alerta para dar o flagrante. Você não precisa dar o flagrante, não é? Você não precisa, você não deve estar nesse lugar. A outra forma de intercessão é você chamando ele para a oração, mesmo que ele não queira orar. Se ele estiver com raiva, se ele estiver com medo, se ele estiver com vergonha da sua atitude, do que você vai fazer, chame ele mesmo assim para orar com você. Combine com ele tempos de leitura da palavra. Era algo que eu e o Marcos fazíamos também, leitura da palavra juntos, né? E tenham juntos um tutor. Sim. Tenham um tutor, alguém que ajude vocês nessa caminhada, alguém que vocês possam prestar contas. Não só você prestar conta, esposa, em contar dos seus sentimentos, como você está se sentindo, mas também para você prestar conta de como você está lidando com aquilo, como você está conseguindo. Você falar dos avanços, você falar das coisas boas e você ouvir um parabéns. Eu estou orgulhosa de você. Eu, particularmente, eu não tive ninguém, mas eu louvo a Deus, né? Aí, Luana, Deus levanta. Sempre tem que ter o primeiro, né? Amém. Como Jesus foi o primeiro Amém. que foi para a cruz. Verdade. Né? Hoje, muitos conseguem ir para a cruz crucificando a sua vontade para ser referencial. Amém. Então, você vai ser essa referência também um dia para alguém. Então, ouça esse podcast, compartilhe, ouça quantas vezes você precisar. Né? Siga nas redes sociais pessoas que são relevantes Amém. nessa área, né? Porque o mundo está tendo voz. Mas nós também temos voz, e você pode ser essa esposa que vai ser voz. Amém. Não é? Eu lanço essas duas formas, Luana, 3 formas específicas de batalha espiritual. Amém. Né? A primeira é abrir as portas da casa, interceder mesmo, profetizar, ungir. Né? A segunda é chamar esse marido para estar junto, orando junto, lendo a palavra junto, ainda que ele não queira. E a terceira é intercessoriamente ter essa pessoa que seja sua ajudadora. Tá bom? Amém. Pastora, me veio aqui no coração para compartilhar isso. Tanto eu quanto o meu marido, quando a gente confessou e estava nesse processo de restauração, né? Porque essa batalha na mente, principalmente de quem está no processo de libertação da pornografia, é uma colheita, não é castigo de Deus, é uma colheita. Eu plantei no solo de moralidade sexual, eu vou colhendo os frutos disso. A partir do momento que eu parei de plantar nesse solo de moralidade sexual, logo a colheita vai diminuir até, né? Mas é muito importante a gente ter essa ideia de que existe uma batalha na mente e que ela vai, né, ali durante esse processo, ela vai bater a porta. E tanto eu quanto meu marido compartilhou no testemunho aqui que a gente gravou juntos também, ele tinha problema com a masturbação também, com a pornografia, e a gente sempre compartilhou muito, inclusive até sonhos, porque a gente era muito atormentado em sonhos sexuais, sabe? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, quando eu vou arrumar a cama, eu coloco as mãos sobre o travesseiro, sobre a cama, sabe? Consagrando o leito matrimonial, falando que o desejo do meu marido é, né, para comigo, o meu desejo é para o meu marido, porque é para a honra e glória do Senhor, que a partir do momento que a gente descansar a nossa cabeça nesse travesseiro, a gente vai ter sonhos com o Senhor, a gente, sabe, então começar a guerrear também em pontos específicos. Tá vendo que você tá tendo muitos sonhos, ou seu marido, comece a guerrear de maneira específica, né? Assim como a pastora também falou, vai na porta, na janela, unge, dá ordem em nome de Jesus. Ai, tô me sentindo fraca. Vai na força do Senhor, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, para essa batalha, para essa guerra, e não vá sozinha, né, pastora? É muito importante essa cobertura. É muito importante, Luana, assim, graças a Deus, no nosso caso, nós tivemos nossos cônjuges que estavam dispostos, não é? Provavelmente, no caso de algumas irmãs que vão nos ouvir, vão encontrar essa dificuldade de disposição. Alguns, porque realmente não querem, não acreditam mais em si mesmos, porque chegaram tão fundo que não acreditam, né? Marcos até fala ali um pouco dessa questão neural, né? De como se dá a questão da pornografia, é muito, muito bacana ele falar aquilo. O cara acaba não vendo mais vida, né? E nem realização em nenhum outro setor da vida. Mas
Nós cremos que há poder nas suas palavras, nós cremos que há poder na oração, nós cremos que Deus, ele é capaz do impossível se tornar possível. Então Amém. você não pode deixar com que esses espíritos eles roubem a sua fé. Você vê que Jesus ele diz assim, que no final dos tempos a fé de muitos esfriará. Então se o diabo rouba a fé do coração dessas esposas, as famílias vão ser destruídas. Uhum. Porque o índice de homens e mulheres, principalmente homens que estão na pornografia, é muito, muito grande. Então, se ele consegue roubar a fé dessa mulher de que é possível uma mudança, as famílias vão ser destruídas. Você, esposa, vai desistir da sua casa, da sua família. E como o índice está muito alto, a probabilidade é que você case com outra pessoa que também seja viciada, né? Você pode incorrer no mesmo problema. Então é Uhum. melhor fazer uso da fé, porque é Amém. possível, é possível. E aí, Luana, assim, você falou, né, que muitas mulheres trazem para si essa culpa de, puxa, o que é que eu fiz de errado? Poxa, eu não estava presente. Não, não tem a ver com você. Muitas vezes não tem a ver com a esposa. Muitas vezes também tem, Uhum. né? Tem casos que as mulheres não se permitem aos esposos Sim. desfrutarem delas por inúmeras razões, saúde, cansaço, correria, filho, menopausa, Sim. questões hormonais, não é? Muitas mulheres porque tiveram traumas, como essa que eu contei, entende? E aí sim, muitas vezes é possível que haja uma certa culpa, mas procurar o culpado não vai solucionar o problema. Uhum. Eu e o Marcos, a gente costuma dizer assim, que nós não estamos aqui para buscar um vilão, mas para encontrar solução. Então Amém. vocês precisam ter, mulheres, isso na mente. Não, não nessa situação não tem um vilão. Vamos olhar só para a solução. Amém. Então, quando você tem esse olhar de olhar para a solução, Deus ele vai abrir os seus olhos para Amém. que você encontre a rota melhor para chegar nessa solução para o seu casamento. Amém. Glória a Deus. Até porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nosso marido não é nosso inimigo, né? O seu cônjuge Não. não é o seu inimigo nesse processo, né? Então, é importante quando a gente coloca o olhar na solução, a gente vai se deparar com a graça de Deus, né? Ela é Isso, capacitadora, ela é maravilhosa. Ai, o Senhor é muito exatamente, lindo, né, Luana. Márcia? Glória a Deus. Ele é perfeito, Luana. E é interessante assim, quando Deus ele chega para Caim, não é? Eu queria repartir isso aqui conosco. Quando ele chega para Caim e ele fala assim, para Caim, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito da terra. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não, não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Eu quero ler isso para vocês, não é para nós aqui. É que quando Caim ele não consegue se colocar na posição de tutor do irmão, e Deus chega para ele perguntando o que foi que ele fez e o que vai acontecer com ele, eu não quero dizer que é isso que vai acontecer com você. Você, esposa, que não pode ajudar seu marido, que por um momento não está conseguindo, está se sentindo ofendida, machucada, traída, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas que o que acontece com Caim é, quando Deus diz para ele o que vai acontecer com ele, ele fala assim: Poxa, você me expulsa da sua presença? E Deus diz: Não, eu não te expulso da minha presença. Você se expulsou da minha presença. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esposas, vocês têm nas mãos o poder Amém. de trazer o marido de vocês para a presença de volta de Deus. Amém. Vocês têm o poder de ser um instrumento de Deus, do Espírito, para que esse esposo ele volte
à presença de Deus Amém. e ele volte a ter essa comunhão com Deus que vai voltar a ser totalmente seu, vai ser totalmente para você e Amém. vocês vão viver essa conexão. Não é? Amém. Uma das coisas que há muito entre hoje, assim, entre eu e o Marcos, é verdade, sabe? É sinceridade de coração. Nós temos alguma dúvida um sobre o outro, a gente pergunta mesmo, e não dúvida só nesse âmbito da sexualidade, Sim. né? Não, é qualquer dúvida, sabe? Outro dia, a gente gosta muito do café da manhã juntos, amamos o horário do café da manhã juntos. E é só nosso, né? Aham. Nossas filhas trabalham e aí é um tempo só nosso mesmo. Aham. E eu sei que um dia, se Jesus levar ele primeiro, o horário que eu acho que eu vou cortar da minha vida é o café da manhã, porque Uhum. não vai fazer sentido o café da manhã sem o meu Marcos, né? Uhum. E eu lembro que outro dia a gente tomando café, ele me fez uma pergunta por um pensamento que ele tinha a meu respeito. Uhum. E eu respondi com tanta naturalidade, e na mesma hora aquela ideia, aquela crença que ele tinha, Uhum. saiu da mente dele. E não tem nada mais extraordinário do que verdadeiramente ter intimidade matrimonial. Não é Amém. só sexual, mas é intimidade matrimonial. E a pornografia tira isso do casamento, Filha. mas não só a pornografia. O casamento no Brasil não foi educado nisso. O casamento brasileiro, na cultura brasileira, não foi educada nisso. Por quê? Porque a gente vem de uma estrutura matrimonial no Brasil que é o quê? A mulher, ela serve para cuidar dos filhos, da casa e ser na hora que o marido quiser do marido. Uhum. Então é aquela mulher que depois de um dia muito cansada, cuidando de menino, à noite tem que estar ali para o seu marido. Aham. Mas aí depois que ela está ali à noite para o seu marido, ela se vira e chora porque não tem emoção, porque não tem sentimento junto, Sim. né? Então, são muitos casais que até têm intimidade sexual, mas não têm intimidade matrimonial. E o que aconteceu comigo e com o Marcos, depois de tudo que a gente venceu juntos, que era o vício da pornografia na vida dele, da masturbação, nós Uhum. passamos a ter uma coisa, Luana, que é um presente de Deus. Porque Amém. foi isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja Ó. só. E o homem não está só, o ser humano não está só, é intimidade matrimonial. Foi isso que Deus fez. Intimidade matrimonial. Então a pornografia ela vem não é para roubar o sexo, ela Aham. vem para roubar a intimidade matrimonial. Porque é na intimidade matrimonial que eu digo o que eu estou pensando e sentindo. E aí, quando o cônjuge, o casal consegue chegar nesse nível, não tem mais espaço para pornografia. Não tem mais espaço para pornografia, ainda que a tentação bata a porta. E Uhum. eu costumo dizer assim, que Jesus, ele nos ensina o Pai Nosso, né? Ali ensinando para os discípulos, ele fala assim, olha, vocês vão orar assim, e não nos deixeis cair em tentação. O que é que Jesus está falando ali? Jesus está dizendo, olha, nos ajuda na tentação. E eu costumo dizer que quem pede ajuda na tentação não confessará um pecado. Mas Verdade. só vai pedir ajuda na tentação, Luana, quem tem intimidade matrimonial, não é intimidade sexual, Exato. entende? Então, se vocês conseguirem trazer o marido de vocês, resgatá-los para uma intimidade matrimonial, eles nunca mais vão querer estar na pornografia. Por quê? Amém. Porque na pornografia não tem intimidade matrimonial, não é? Então, eu quero sugerir muito vocês, mulheres, que sejam guiadas pelo Espírito Santo, Amém. que esse podcast aqui seja de tanta revelação e de abrir dos olhos, não é? Em De, nome de de Jesus. cair as vendas, as escamas dos olhos, que Amém. vocês vão poder ser tão guiadas pelo Espírito, que vocês vão vencer essa guerra tão rápido que vocês vão Amém. sair testemunhando para todo mundo, Em nome né? de E Jesus. ser, sim, o profeta de casa que tem honra, Amém. Em nome de porque nós Jesus. somos profetas na vida dos nossos maridos que temos honra. Amém. Porque quem nos colocou nesse lugar foi o Senhor. Amém. 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 Pastora, Glória a posso pedir Jesus. para pastora estar orando com a gente, para a gente estar encerrando? Claro, claro, posso sim, Amém. Luana, um prazer. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos
dizer para o Senhor, Pai, que todo louvor, toda adoração e toda glória é para Ti, Senhor. Somente a Que Ti. Deus, o Senhor tem visto como a humanidade está perdida e errante. Verdade. E, Senhor, o Senhor quer nos usar, Senhor, para encontrar essa humanidade que está perdida e errante. E tem uma humanidade aí do lado dessa esposa. Tem uma humanidade aí do lado desse marido. Tem uma humanidade aí, Senhor, também do lado desse pai, do lado dessa mãe, que são os seus filhos, Senhor, que também podem estar praticando, Senhor, e usando a pornografia como uma forma de refúgio, de fuga, Senhor, para encontrar alívio nas suas dores. Senhor, eu quero orar para que o Senhor os ajude a serem Amém. esses agentes do Senhor, Pai, de encontrar essas pessoas e tirá-las, Senhor, desse lugar de dor, de desamparo, de solidão, Pai. E assim, então, através dessas pessoas aqui que estão nos assistindo, curá-las e trazê-las de volta para o Senhor. Como o Senhor conseguiu me ajudar, Senhor, ajudou a Luana, o marido da Luana, Senhor, a trazer de volta os seus filhos para o Senhor, Pai. Então, quem está ouvindo aqui, Senhor, quantas pessoas estão sendo alcançadas por esse podcast, que o seu Espírito entre, Senhor, na vida deles e os ajude a serem esses agentes que vão trazer de volta a humanidade dessas pessoas que estão desumanas por causa do vício da pornografia, da imoralidade, Deus, em nome de Jesus. Eu oro te pedindo, Jesus, para que o Senhor entre por cada porta, por cada tela, Senhor, e que nossa voz seja como a voz do rugir de muitas águas, que sacia a sede, Senhor, e essas pessoas não tenham mais para quem ir, a não ser para o Senhor, Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor coloque os ajudadores, tutores, Senhor, na vida dessas pessoas, para que elas possam andar em liberdade, em novidade de vida, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para andarmos em um novo lugar, em novidade de vida. Em nome de Jesus, Senhor. E a gente ora mesmo dizendo sim, Senhor, que o Senhor multiplique as vozes, Senhor, na terra, para que aqueles que precisam ouvi-la tenham aquilo que é caos nas suas vidas colocado no lugar. E as suas vidas não sejam mais vidas sem forma e vazia, mas cheias do teu Espírito, que preenche e sacia todo aquele que anda sozinho e solitário, Senhor. Nós oramos isso, mas também repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito que tente ensurdecer esposas, esposos, filhos que vão ouvir esse podcast, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ordenamos que esses espíritos se calem na autoridade do nome de Jesus e não roubem cada uma das pessoas que vão estar aqui nos ouvindo. Nós oramos assim, Pai, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Luana. pastora Márcia. Muito prazer. obrigada. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu casamento, pelo ministério de vocês. Amém, Luana. Eu que agradeço também. É um privilégio, uma honra poder repartir, não é? Do pão, né? Que Jesus nos faz. Verdade. Né? Jesus nos faz pão e é um prazer que esse pão seja muito multiplicado, não é? Como em nome de você Jesus. também está sendo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada e muito em breve, se Deus quiser, a gente se vê. Combinado. Obrigada, pastora.